Meu convidado hoje, eu tenho também aqui uma convidada muito especial. É uma honra, um privilégio poder receber ela aqui nessa noite. Então eu já quero dizer algo para você. Chama todo mundo, manda link para todo mundo, porque o programa hoje realmente vai ajudar você a passar um processo de renovação na sua mente. E toda sexta-feira nós temos essa missão de trazer aqui na nossa mesa uma pessoa que está vivendo, já viveu e que está ajudando outras pessoas a viverem um processo de renovação. E comigo hoje está aqui ela, Pastora Cléria. Que boa alegria, noite. Boa noite, Pastor Johnny. Que bom. É uma honra para mim estar aqui com você hoje, né? Nesse programa que tem abençoado muito, né? Amém. Tantas pessoas. Amém. Olha, eu que me sinto honrado realmente de receber a pastora aqui. Fique em casa, né? O programa é nosso, o videocast é nosso. Então, pastora, às vezes os nossos telespectadores que estão ali não conhecem a pastora Cléria, quem é, da onde que vem, da onde surgiu. Então eu gostaria que a pastora se apresentasse para os nossos telespectadores. Joia, então, né? Meu nome é Cléria, eu nasci em Lauro Miller, né? Mas Lauro Miller, mas estou aqui em Tubarão já há muito tempo, não vou dizer quanto, né? Mas desde pequena. Então, né, aqui, né, estudei, casei, Sim. né, me formei, né? Eu sou pedagoga. E também, né, exerço, né, auxilio meu marido, né, o pastor Júnior, ali como pastor auxiliar na Conviver Comunidade Cristã aqui de Tubarão, né? Então, eu também faço um trabalho, né, de atendimento de crianças autistas por causa da profissão, da pedagogia e da psicopedagogia. Estamos aqui para bater esse papo aí. Uau, que demais. Para quem não sabe, o pastor Júnior é o presidente da Conviver Comunidade Cristã. Então, assim, nós estamos hoje aqui com a presidenta. Mas a primeira dama. Tá bom. Que honra receber a pastora aqui. Pastora, vamos lá. Para a pastora, o que é renovar a mente? Olha, pastor Johnny, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, na vida, né? E na vida cristã, é entender esse processo da renovação da mente, né? Eu sei que esse título faz referência a Romanos, né? Capítulo 12, onde fala que a gente precisa, né, passar pela renovação dos nossos pensamentos, né? Porque eu considero que tudo começa na mente. Uau. Tudo começa nos nossos pensamentos, né? As decisões, as escolhas, né? O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, né? Que caminho eu vou seguir, se eu vou parar, tudo passa pelos nossos pensamentos, né? Então, se tudo começa na mente, eu preciso estar com o coração aberto para receber renovação diária, né? Não é só um episódio. Eu acho que a renovação não é um episódio, né? Ela tem que ser algo dinâmico na nossa vida. Uau, né? muito bom. E pastora, que na vida da pastora, quando que foi que começou esse processo de renovação? Acho que o primeiro, né, e mais importante processo, ele começa quando a gente reconhece Jesus, né, como Senhor da nossa vida. E colocar esse senhorio de Jesus é uma decisão bem importante. E eu tive a alegria de já conhecer, né, essa palavra que transforma a nossa mente já pequena, né, com 10 anos, 10, 11 anos ali. Conheci Jesus através da minha mãe, que, né, começou esse processo, né, na nossa casa, de trazer a palavra, de buscar essa palavra. E ali, né, então eu já tive essa alegria de já na adolescência, né, já caminhar, né, com a palavra de Deus no coração, né, e louvo a Deus por isso. Sim, como a pastora falou, o processo realmente ele é diário, né? Então, a gente começa lá e aí o tempo vai passando e a gente precisa estar renovando a cada dia, porque todos os dias a gente precisa realmente olhar para dentro da gente e dizer assim, eu preciso me renovar, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque senão a gente cai numa zona de conforto, né, que a gente nem para frente nem para trás, isso né? Mesmo. Aí fica ali no comodismo. E eu sei que a vida da pastora não é uma vida nem um pouco cômoda, né? É uma vida de atividade, correria, e vamos, fizemos. E a pastora como pastora, hoje a gente olha e a gente vê uma sociedade um pouco machista, assim, né? De homens que, pastora, não existe negócio de pastora, na Bíblia pastora, não tem. Fico com essa mentalidade, assim. A pastora, com um tempo tão grande de pastoreio, assim dizer, como que foi enfrentar essa mudança radical, entendendo que teria ali homens que iam orar e dizer assim, olha, não, acho que pastora não existe, para que ter pastora? Na verdade, assim,
o machismo na sociedade, eu acho que ele existe, né? Sim. Com qualquer posição, qualquer função e qualquer profissão, né? No caso da pastora, a gente vê como uma vocação, né? Aqui no Brasil, a gente vê o ministério pastoral como uma vocação. E eu acredito que sim, né? Existe. Como eu lido com isso? Eu entendo, porque faz parte da sociedade, mas eu fico triste por aqueles que ainda estão presos a isso, né? Porque Deus não é machista. Verdade. Né? Deus não é machista. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez ambos imagem e semelhança de Deus. Ambos foram feitos, então, quer dizer, homem e mulher para Deus têm o mesmo valor. Sim. Né? E o machismo, na verdade, começou depois que o homem pecou, porque Deus não era machista. Né? Então, hoje, se a sociedade é machista, é por causa da cultura, né? Isso é muito cultural. Então, tem pessoas ainda que, né, eu não vou nessa igreja porque é uma pastora que está pregando, né? Eu não sou a pastora titular da igreja, né, o pastor júnior, mas nós sabemos que existem pessoas, eu só vou nesse lugar, nessa igreja para ouvir se for o pastor, né? Se é o pastor que vai, tu já deve ter passado por isso também. Quem que vai pregar hoje? Quem que vai dar a palavra hoje? São expressões que a gente vê que por trás dessa expressão tem um machismo, né? Mas, na verdade, é uma compreensão de quem a gente é, que para Deus, realmente, o valor do homem e da mulher é o mesmo, só que, claro, né, em questão de posição ou de função, às vezes nós temos posição e função diferente, mas não diminui ou aumenta nada, né, a qualidade daquele que está liderando. Se é um homem, se é uma mulher, eu não vejo diferença. Sim, né? muito bem. E eu vejo assim também, pastora, como eu falei antes, a vida da pastora é muito ativa, né? Então, realmente, a pastora é uma inspiração para mim, para minha esposa, para minha família, para minha casa. Realmente são pessoas que a gente olha e admira pelo caráter, pelo estilo de vida que tem, pelo realmente amar a causa de Cristo. É isso que nos motiva a estar sempre junto, ouvindo, sendo aconselhado, aprendendo, né? E pastora, a pastora é pastora, a pastora já fez pedagogia, né? Teologia também. Tô terminando. A pastora é mãe, a pastora é esposa. A pastora tem um trabalho auxiliador na conviver, né, nas igrejas, assim dizendo. Como que é para a pastora conciliar isso tudo? Explica para nós, explica para a gente isso. Pastor. É um desafio, né? Mas é muito do coração de servo, sabe? É algo assim, esse coração que é disposto a fazer sempre algo a mais, né? Esse coração, né, que veio, como Jesus disse, não veio para ser servido, mas para servir. Então eu vejo que são funções diferentes e às vezes as pessoas me perguntam como que a pastora dá conta, né, de tanta função diferente. Eu tento me organizar, né, e dedicar no meu dia, esse período eu vou dedicar à minha família e aí é 100% para a família. Esse período eu vou dedicar à minha profissão, né, ao meu trabalho. Então, eu dedico aquele momento ali. Esse momento é o espiritual, né, cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas. É a forma como eu consigo me organizar. Tem também toda a parte, né, de burocrática também, que a gente também trabalha, então, né, da igreja, da instituição. Mas eu consigo me organizar assim, né? Me dividindo e naquele momento que eu tô sendo, né, a pastora, eu vou me dedicar a ser 100%. Nesse momento eu sou esposa, 100% esposa, né? Nesse momento eu sou mãe, 100% mãe. Eu vejo que é o melhor caminho para organizar esse monte de funções, como a gente diz, equilibrar esse monte de pratos que a gente tem, né? E a pastora consegue com facilidade isso, porque assim, realmente é desafiador, né, pastor? Sim, porque assim, saber separar as coisas, né? Tipo, nesse momento eu sou isso, naquele momento eu sou aquilo outro. Igual esses dias atrás agora, eu e a pastora Thaís viemos da igreja e conversando dentro do carro e tal, e conversa vai, conversa vem, tal, e a gente vai se envolvendo pela conversa e coisa nada. Aí chegou em casa, os filhos estavam em casa. Chegou em casa e estacionei o carro na garagem. Saí, abri a porta. No que eu abri a porta, as crianças, que bom que vocês chegaram e tal. E eu e a pastora entramos dentro de casa e a gente continuou a conversa.
Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, peraí, vem aqui. Chamei ela pra rua de Rebobina. Vem cá, volta aqui. Vamos sair de casa, vem cá. Aí trouxe ela pra rua, fechei a porta, falei, agora você vai tirar vamos tirar aqui, eu e você, o chapéu de pastores, e agora nós somos pai e mãe. Então aqui nós vamos cuidar dos filhos, né? E aí eu me lembro assim, da cena que a gente entrou, abriu a porta, estamos de casa, oi, criança, chegamos! Aí toda a atenção para eles. E a pastora, como que é lidar com isso tudo, assim, pastora, no sentido de, tipo, saber separar cada momento, né? A gente nem sempre acerta, Sim. né, pastor Johnny? Chegar aqui falar e dizer, que é assim, perfeito, Sim. não. Mas eu acho que é isso que tu fez, sabe? É ter humildade de, opa, peraí, estamos errando, vamos voltar. Humildade, né? Tô errando. Bom. Então também lá em casa acontecem essas coisas, na hora do almoço, de repente a gente começa a falar, daqui a pouco o pastor me olha, diz, não, peraí, depois a gente continua, depois a gente fala disso, vamos dar atenção para eles agora. Então, é um exercício, né? E já que é renovação, renovamente, é um exercício também. A gente erra, não, peraí, mas vamos fazer de novo, vamos acertar. Talvez lá atrás eu já falhei muito, né? E talvez não dando conta de alguma coisa da casa, disso, daquilo. Mas eu acho que o importante é ter humildade. Não, peraí, tô errando aqui, vou tentar de novo, vou tentar de outro jeito. Porque também assim, né? Não existe receita pronta. Olha né? só. Às vezes uma mulher que está me vendo agora tem um monte de coisa, mas eu não consigo me organizar. Essa é a minha receita. Não quer dizer que seja sua. Cada uma deve saber aquilo que pode e não pode fazer. Aquilo que deve deixar de fazer ou não. Pastora, e na educação dos filhos? Como que fica isso? Pastor Johnny, eu considero, assim, um dos maiores desafios, né? Sim. De uma família, de um pai, uma mãe, educar os filhos. Porque realmente, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde, assim, eles recebem muito mais influência e, às vezes, informação de fora do que de dentro, né? É desafiador. Eu acho que quanto mais conhecimento sobre isso, né? Porque eu acho importante, assim, se eu não sei o que fazer, eu vou cometer muitos erros. Então, às vezes, assim, você estuda como organizar a casa, você aprende hoje em dia, né? Como organizar o guarda-roupa, como organizar a vida. E às vezes a gente não vê os pais se preocupando em aprender como educar os seus filhos. Muito sabe? reais. Então, a Bíblia, ela é um instrumento, né? Realmente, um manual de educação de filhos. E, baseado na palavra, a gente pode realmente buscar conhecimento, né? Hoje em dia tem cursos, tem palestrantes, tem pessoas que podem nos ajudar. Então, eu acho que o conhecimento, né? É a chave para ir no caminho certo. Segundo lugar, eu acredito que, aquilo que eu já falei da humildade, né? É muito comum a gente às vezes errar na educação dos filhos, mas os pais também podem pedir perdão para os seus filhos, né? Muito e não é feio, né, um pai, porque às vezes a gente vai corrigir, às vezes a gente exagera, ou às vezes a gente, né, não tá vendo, né, um problema ali, o filho tá passando, os outros sabem, a gente pode não tá vendo. Então, ter humildade, né? E buscar ajuda também. Eu acho que é bem importante, né? Buscar ajuda com conselheiros, buscar ajuda com pessoas que têm mais conhecimento que a gente, né? Que tem, né? Hoje em dia tem tantos especialistas na área, né? E eu até pregava esses dias sobre as escolhas, né? O poder das escolhas, da decisão. E a gente tem que considerar, né, bons mentores, né, na decisão. E às vezes a gente está passando com um problema com um filho, com uma filha, né, seja criança, seja adolescente, até adulto, e a gente não procura ajuda. Eu acho que procurar ajuda é bem importante. E uma geração também que a gente vê, né, pastora, por falta de referência, né, eles ficam procurando outras referências e olhando e se inspirando. E muitas vezes nós, como pais, a gente negligencia isso também, né? Que a gente tem que pegar o filho ali. Os meus dois agora estão entrando na pré-adolescência, né? Então, cada dia que passa é um desafio, porque a gente vai despertando, eles vão falando algumas coisas que a gente diz, não, mas não é isso aí, não é meu filho, que negócio isso está acontecendo aí, tá estranho o negócio. Então, assim, assusta, né, é assustador, é assustador. Então, realmente, buscar o conhecimento é o que nos faz ter uma vida mais leve, mais tranquila. Pastora, e a pastora, hoje,
faz ali um cuidado, um treinamento e se especializou no cuidado de autismo, né? Isso. E o que levou a pastora a ter esse desejo ardente no coração em ir para essa área, né? Dentro de várias famílias que a gente vê hoje que precisam realmente. O que levou a pastora a ir para essa área? Então, pastor Johnny, né? Eu já trabalhava, né, com a educação infantil e eu tive algumas crianças, né, com algumas deficiências, né, crianças com necessidades especiais, e no começo da minha carreira. Mas nada como sentir na pele, né, sentir na pele uma situação, um problema, uma exigência. E nós, né, temos filhos gêmeos, eles estão vão fazer 16 anos esse ano, fizeram 15 em outubro, e um deles, né, o Gustavo, ele nasceu com autismo, né? Claro que a gente não percebe o autismo no início, né? Ele começa a aparecer os seus sinais, principalmente depois dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E aí, por causa disso, a gente procurou saber, né? O que é o autismo com mais detalhes, como que eu vou ajudar o meu filho, né? O meu pastor, o meu marido. Vamos, né? Nós se jogamos de cabeça para conhecer, né? O que facilitou, por eu já ser da área da pedagogia, né? Esse conhecimento chegou mais rápido, né? Mas foi por causa realmente da necessidade. Pastor Johnny. A dor mesmo. A dor, né? Eu falo que a dor, ela pode nos levar, né, realmente a desistir de tudo, como pode nos fazer até ajudar outras pessoas, né? Se a gente souber realmente usar essa dor a nosso favor. E foi isso que aconteceu. Por causa dele, eu comecei a estudar e comecei a, né, realmente aprender mais para ajudá-lo no desenvolvimento. E por causa disso, né, eu, então, fiz mais 2 especializações, uma, né, em psicopedagogia e outra em análise do comportamento aplicada ao autismo, né, que é específico do autismo, né, é uma ciência chamada ABA, que no meio né, do autismo é muito conhecida. Então, por causa disso, né, eu comecei a ajudar outras famílias, né, primeiramente com o trabalho voluntário, né, então durante 3 anos eu apliquei trabalho voluntário, né, junto com a Manuela, que nós iniciamos junto com outras mães, né? Fizemos parte da diretoria da AMA Sul, aqui em Tubarão, que agora já tem 4 anos. E depois, então, né, a partir do ano passado, agora fazendo também mais um trabalho particular, também atendendo outras crianças com autismo. Entendi. Pastora, a gente sabe que realmente é na dor, né, que a pessoa mostra realmente o que ela é de verdade. E nessa situação, o que é mais importante aí, que o processo de inovação aconteceu, foi que a pastora, ao invés de correr, a pastora enfrentou, né? Isso mesmo, pastor. E muitos pais, quando olham que o filho tem uma dificuldade, tem um problema, em vez de eles enfrentarem, eles correm do lado contrário, né? A pastora foi atrás, a pastora estudou, a pastora foi realmente conhecer o que era aquilo, como que iria lidar com aquilo. E, mediante a isso tudo, aos atendimentos que a pastora faz, o que a pastora mais percebe nos pais, né? Eu vejo algumas situações assim, que nós como pais, muitas vezes a gente tem medo de saber a verdade. Sim. Né? O meu filho é um pouco diferente. Ele faz algumas coisas diferentes que não é normal. Eu tô vendo, tô percebendo, eu sei que não é normal. Mas só que eu fico ali dizendo assim, não, mas é criança, é normal. Vai passar. Eu era assim. A pastora era assim. Né? Eu digo, as pessoas quando era criança. Os pais dizem essa Verdade, fala, verdade. mas a minha mãe me disse que eu era assim. Verdade. Ou minha avó dizia que eu era assim. Então é muito comum esse relato. É muito né? comum, né? Porque a pessoa não quer aceitar o que realmente tem. E muitas pessoas até elas negligenciam essa busca de ajuda, né? Mas por que isso acontece com as pessoas? Então, eu costumo dizer assim que é o luto do filho perfeito, né? Uau. O luto do filho perfeito. Porque quando nasce o filho, a gente como pai e mãe coloca uma expectativa nesse filho, né? E aí, quando você, ao longo, né, dos meses, talvez dos anos, você vai vendo que esse filho não é tão perfeito, né? Ele tem algumas debilidades, ele tem algumas necessidades diferentes. E aí eu entro no processo do luto. E a primeira parte do processo do luto é a negação.
Uau. Então, é mais fácil negar, não, isso não é não, ou aquela dúvida, né? Ou essa ideia de que, não, mas eu acho que ele é só assim porque ele é tímido, né? Embora tá tendo uma enxurrada de diagnóstico de autismo muito grande, a gente tem que tomar um cuidado com isso, mas autismo não é timidez, né? Autismo, né, é um transtorno, né? Então, é o transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque nós temos desde uma criança, né, de um adolescente, um adulto que ele é verbal, daquele que não é verbal, daquele que consegue estar no ambiente social, mas aquele que não suporta estar no meio de outras pessoas. Então, é um espectro muito grande. Então, voltando à tua pergunta, é mais fácil eu negar isso, né, do que enfrentar. Né? E também confesso para ti que não foi fácil também, né? Precisei de ajuda, precisei de terapia, precisei, né? E também faz parte, né? Esse processo do luto. Não estou dizendo que a gente não vai ter, mas é o que fazer depois, né? E eu acho que é muito importante enfrentar e buscar realmente ajuda. Nos instruindo, e como nós estamos aprendendo com a experiência de vida da pastora. A pastora falou algo aqui que eu achei muito interessante, foi que quando descobriu o autismo do filho, né? A gente falou no último bloco, sobre a negação, de tipo assim, não, eu não quero que isso aconteça, eu não aceito isso. E a pastora, quando descobriu, a pastora passou por um processo também de renovação, né? Que foi buscar uma ajuda, buscar alguém que poderia dar uma base emocional também para conseguir lidar com a situação. Então, não é um pecado as pessoas procurarem ajuda, né, pastor? Não, na verdade não, é bem isso mesmo. Tanto da psicóloga que atendia o Gustavo, né? Realmente eu tenho um carinho muito grande por ela, porque foi uma profissional realmente que nos ajudou muito, tanto com ele, mas também em muitos momentos ela me atendia, né? Atendia os pais, né? Porque, né, nesse processo de estimulação, de ajudar ele e tal, mas em muitos momentos eu tive que, hoje não sou eu, não vai ser ele que vai ser eu, tá? Né? Também eu procurei ajuda, também, né, outra psicóloga, porque assim, é uma mudança, é um desafio, e renovar, né, aceitar isso, né, e é necessário. E aí a gente tem que derrubar, né, os preconceitos, a gente tem que tirar o velho, né, para receber o novo, né. Então, nesse processo também foi muito importante a ajuda de pessoas especializadas para isso. Pastora, e o que causa o autismo numa criança? Então, pastor Johnny, assim, hoje existe assim uma ciência de que não é uma causa única, mas são fatores genéticos, mas também com questões ambientais. Por exemplo, né, a criança ela já tem, de repente, né, já tem uma predisposição genética para desencadear um autismo, um transtorno. Mas essa criança foi submetida, ela é prematura, né? Foi uma prematura extrema, ou nasceu com baixo peso. Então, existem vários fatores. Esse é um deles, um fator ambiental. Mas hoje se sabe que também a falta de vitamina, né, na gestação, como também o ácido fólico, vitamina B e tal. Tem várias, né, você encontra aí vários fatores ambientais, infecção, né, materna durante a gestação. São fatores que podem contribuir para, né, o transtorno. Junto, claro, como eu falei, com essa predisposição, no meu caso, né, foi ainda, além, né, da prematuridade, gestação múltipla, gestação de gêmeos. Também o índice é maior em gestações múltiplas, né? Mas também o baixo peso, né? O Rafael e o Gustavo nasceram com 1,5 kg. Ficaram, né, na incubadora 15 dias. Então, são fatores que contribuem. Então, já tem uma predisposição e esses fatores, eles contribuem. Vão contribuindo para que venha acontecer. Mas a alimentação tem alguma coisa a ver? Olha, não, pastor Johnny, assim, não existe, assim, no caso, no desenvolvimento do autismo, não. Existem algumas linhas que acreditam que as crianças autistas, elas têm, né, realmente necessitam de uma alimentação um pouco mais equilibrada, por causa justamente da questão sensorial. Né? Então, como eles têm
a maioria deles tem, né, problemas sensoriais. Então, imagina, né, uma criança normal, se comer muito açúcar, Sim. né, ela vai ficar mais elétrica, né? Então, o autista, então, eles orientam nutricionistas, né, mas não é uma regra, né? Alguns pais fazem dieta com os filhos autistas, outros não veem tanta necessidade, mas a gente costuma dizer se está dando certo, se está trazendo melhora, né? Diminui o açúcar, alguns tiram o glúten, a caseína, que é parte do leite, da lactose. Alguns fazem, mas não é também uma regra, né? Entendi. Pastora, outra pergunta que eu quero fazer, pastora, é o seguinte, que eu tenho muita curiosidade. Tá. Por exemplo, assim, a criança autista, a criança depois vai ser adulto, obviamente. Como que funciona, né, a mente de um autista? A pastora estudou, sabe? Sim. Então, a gente considera assim, né? A gente sabe isso cientificamente que vamos falar de cérebro, conexões. Depois a gente fala da mente, né? Cérebro, conexões. O cérebro do autista ele é diferente, né? Através dos exames de imagem se sabe que eles têm mais, né? Comprovadamente mais neurônios que uma pessoa típica, né? Que uma criança típica, que um adolescente, um adulto típico. Eles têm mais neurônios, né? E esses neurônios, eles, claro que com certeza, se eles têm mais neurônios, isso vai produzir neles reações diferentes. Uma delas é as questões sensoriais. Sim. Eles são mais sensíveis a sons, né? Sim. Barulhos, temperatura, questão de toque, até mesmo, sabe, é muito comum os pais relatarem a se incomodarem com certos tecidos, etiqueta, né? O Gustavo tem que cortar todas as etiquetas, né, da camiseta. Incomoda ele. Incomoda, né? Não usa zíper. Então, é uma questão sensorial. Um não é igual ao outro, tá, pastor Júnior? Quer deixar bem claro. Sim. Às vezes, quando a gente diz uma coisa, não necessariamente todos vão sentir assim. Mas a questão sensorial tá assim. E aí, com relação ao pensamento, o autista, também eles pensam um pouco diferentes. Né? E uma das características que também é um pouco comum, que a gente diz que é o pensamento mais concreto. Como assim o pensamento? É muito mais complicado para eles pensar em coisas abstratas. Então, a gente ajuda esse autista que pensa mais concreto e ele aprender, né, através da terapia, através das dinâmicas, das brincadeiras, no caso da criança, né, dos jogos, através de várias técnicas, você vai ajudando ele, né, a tornar esse pensamento, essa mente concreta, mais um pouco abstrata, né, ajudando eles a entender sentimentos. Por exemplo, né, a gente usa muita linguagem abstrata, tipo assim, lá fora tá chovendo canivete. Quem já não escutou essa expressão, né? Então, se um autista ele é muito concreto, ele vai pensar que lá tá caindo canivete mesmo. Né? Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é bem comum, né? Mas é muito comum isso acontecer. E aí, claro, você vai ensiná-lo de que essa expressão, né, que está chovendo canivete, é que tem muita chuva lá fora. Então, você vai ajudar. Então, para eles é difícil falar dos sentimentos. Expressar sentimentos, né? Expressar o que sente, até dizer o que está incomodando, né? Olhar para ti. De repente, está sendo uma pessoa sarcástica. Ele não consegue ler esse sarcasmo, essa brincadeira. Por isso que eles acabam ficando muito assim... eu acho assim... Por exemplo, num grupo social que não entende eles acabam ficando muito de lado. Entendi. Porque eles aí não conseguem participar da conversa, né? Tem dificuldade de interagir socialmente, até por uma questão de ter esse pensamento mais concreto. Sim, né? Mas isso não são todos, seria alguns. Grande maioria, pastor Johnny, isso é bem comum. E aí, claro que alguns mais e outros menos, né? Então, né, eu sigo muitos adultos autistas, adultos que receberam um diagnóstico já na fase adulta. Olha só. Né? Eu sigo nas redes sociais e observo que é comum esse relato de que, eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos, eu tinha dificuldade de fazer amizades, eu tinha dificuldade, né, de entender, né, de entrar numa conversa, porque eles têm também o hiperfoco que a gente diz, né, eles são muito focados em um assunto e eles só querem falar daquele assunto,
né? Então, isso tudo prejudica a questão social. E, pastora, isso, por exemplo, os autistas, assim, a grande maioria, eu percebo que eles são muito, muito inteligentes, assim. Eles gravam data, eles gravam tudo certinho, os detalhes, né, os detalhes. E isso, querendo ou não, ajuda também eles, né? Sim, Pelo sim. fato de eles saber o que aconteceu em determinado dia. Até eu fico de cara quando eu vou lá na pastora e o Gustavo tá lá, no Reset Camp lá de 1900, não, 1900, nem nasci, mas lá de trás, lá, tava o pastor tal dia, o pastor pregou não sei o que e tal. Isso é muito legal. É uma característica dele, né? Ele tem essa memória, né? Ele grava muito datas, dias, eventos, então ele tem essa característica, né? Então, essa questão também tem a ver com essas questões neurais, sabe? Tem a ver com isso também. Assim como eles têm, né, mais facilidade para algumas coisas, né? Eles também têm deficiências em outras, sabe? Sim. Então, é como eu acabei de falar, às vezes ele tem uma memória para, por exemplo, né, dizer no dia tal, mês tal, eu tive nesse lugar, mas ele tem dificuldade de iniciar uma conversação, por exemplo, né, com uma outra pessoa, de fazer uma troca, né, de elaborar ali uma conversa social, que a gente diz. Então, eles têm, às vezes, algumas coisas que são qualidades, mas, ao mesmo tempo, né, algumas dificuldades que acabam prejudicando, principalmente na questão social, né? E a pastora até falou ali que eles são muito, assim, literários, muito... Literais, né? Tipo, tá acontecendo de verdade. Né? Por exemplo, e dentro da igreja, né, as canções que a gente canta, as palavras que a gente fala, né, fogo em meus olhos... É isso aí, você... É uma loucura para eles. Tipo, eles ficam, né, nesse... Meu Deus, tá pegando fogo nos olhos Então, é assim que ele entenderia, né? Mas aí a gente faz essa... Eu vou dizer assim, essa pois tradução. Como lidar com isso? No caso, então é ensinando, pastor Johnny, ensinando realmente, né? Isso aqui quer dizer isso, então quer dizer, né, que é uma alegria, uma presença, né? Em alguns momentos, né, o Gustavo é muito acolhido na igreja, né? Eu louvo a Deus, né, porque realmente ali, né, ele é muito acolhido, ele fica muito à vontade, né, quem conhece sabe, mas esse processo é a gente, pai e mãe, que faz, sabe, Sim. De às vezes estar num determinado lugar, explicar, dizer assim, assim, assim você não deve se fazer, não deve se comportar, isso não vai ser bom, assim como, legal, faz assim. Então, na verdade, vivendo, aprendendo, né? Mas é muito importante um ambiente acolhedor, né? Seja na escola, seja na família, seja na igreja, que a gente possa ter essa sociedade inclusiva, né, para os nossos autistas. E a pastora também, dentro da igreja, a pastora é líder do Ministério Infantil também. Sim. Né? Dentro do Ministério Infantil hoje, porque a gente vê que as escolas aí, todas elas, por exemplo, tem o autista lá, tem um professor específico para isso. A pastora já conseguiu introduzir isso? Não tem como? Como é que nós funciona? não temos uma equipe específica para isso, mas nós sempre temos as auxiliares, né, que elas... Sempre, né, que nós recebemos, e hoje nós já recebemos, né, outras crianças dentro, né, do espectro, também não só autistas, né? Sim. E aí, então, a gente sempre, nas reuniões, das orientações... Porque o atendimento da pastora não é só autista, todos. Não, eu foquei, exclusivo. meu trabalho específico com autista. E, né, tem o autismo e... É mais hiperativo. Vezes, e tal. Né? E se eu sei que essa igreja tem um tratamento especial... Eu vou levar meu filho lá para que ele possa entender. É igual as igrejas que tem a Libras ali, né? Eu acho tão interessante porque muitas vezes... É um acolhimento, É um acolhimento, sabe? É uma igreja para todos, realmente, né? Isso. E a pastora falou que faz um treinamento com o pessoal. Na verdade, hoje, né? Então, a gente tem ali a equipe de professores, né? A gente faz reunião. E hoje eles já têm até, porque alguns também já trabalham, são professores, né? E já tem, assim, já lidam, né, no dia a dia também com crianças também com dificuldade de aprendizagem ou com deficiências, que é o caso do autismo, né, esse transtorno. E aí a gente vai passando para eles, né,
é a forma como acolher eles, né? Tendo uma sala, né? A gente tem uma sala que aí a gente deixa eles mais à vontade, né? Porque às vezes alguns têm mais dificuldade, alguns são mais hiperativos. Questões do barulho, né? Às vezes realmente incomoda, porque a gente faz o culto infantil simultâneo ao culto, né? Sim. E aí nós temos também lá no culto infantil o momento do louvor, Legal. momento da palavra, né? De forma mais na linguagem das crianças. Essa criança, ela não gosta de ficar ali no ambiente por causa da música, é muito alto. Então, ela fica nessa sala, fica lá com um professor, um auxiliar. Então, a gente procura dar esse acolhimento, né? Porque o que eu vejo, pastor Johnny, que é muito comum, não só na questão da igreja, tá? Mas a questão tudo. O meu filho tem autismo, então eu não vou sair. Eu não vou no shopping, eu não vou no restaurante, eu não vou na igreja, né? Por quê? Porque o que as pessoas vão ver, né? E eu já passei muito por isso. Sim. Né? Eu já estive em lugares, e uma vez eu nunca esqueço, né? Que eu estava numa lanchonete e o Gustavo deu um grito e uma mulher do outro lado, cadê a mãe dessa criança mal educada, né? Papai. E aí eu achei engraçado que uma moça que estava comigo, eu nem vi isso, né? Tá. Na verdade, ela que me veio contar, olha, você viu ali, pastor, que ela falou e tal, ela disse, pois eu fui lá, pastor, e expliquei que porque o teu filho era autista. Então, por causa disso, muitos pais não querem passar por isso. Eles querem fugir desse constrangimento. Só que na minha experiência, e eu acho que eles estão privando os filhos também, né? Eu não estou falando, às vezes, né? Às vezes cada caso é um caso, né? Às vezes autistas muito severos, mas às vezes autismos até leves, moderados, que poderiam estar nesses ambientes. Eles têm que ser levados, né? Na verdade, não é eles que têm que se acostumar, é nós que temos que nos acostumar com a presença deles, sabe? Essas pessoas que olham, e uma vez também no mercado, né? O Gustavo, ele era bem pequeno, tinha uns 3 anos e meio, 4 anos, ele começou a gritar que ele queria um Kinder Ovo. E eu estava em treinamento, né, de dizer para ele que ele não ia naquele dia ganhar um Kinder Ovo. Porque tudo também é exercício e treino, né? Meu filho porque eles têm dificuldade também do não, assim? Sim, da rotina. Tipo assim, se ele foi uma vez e ganhou um Kinder Ovo, toda vez que ele vai, ele quer um Kinder Ovo. Só. Porque eles são extremamente rígidos com rotina, né? E aí, então, eu tava, né? A gente estava desmamando esse Kinder Ovo, né? Entendi. E aquele dia eu tinha falado para ele que ele não ia ganhar. Eu saí de casa já dizendo que ele não ia ganhar o Kinder Ovo. E quando ele chegou lá e ele quis o Kinder Ovo, ele começou a gritar. E uma mulher atrás de mim, ai, que boa surra. Então são esse tipo de falas que os pais das crianças autistas passam, né? Eu só olhei para ela e disse, ele é autista, paguei minha conta e fui com ele berrando. Porque eu não poderia, naquele momento, dar o Kinder Ovo e desfazer aquilo que eu estava tentando, esse comportamento que eu estava tentando, né, introduzir nele. E hoje, ele vai super bem. Quando eu vou no shopping, digo, hoje eu não vou comprar nada, né? Hoje nós... Então, por quê? Porque lá atrás a gente fez um trabalho. Então, pastor Johnny, eu vejo que muitos pais acabam, né, protegendo seus filhos. E nesse desejo de proteger, não levam eles para esses ambientes, né? E, na verdade, a gente precisa para que eles aprendam a lidar com esses ambientes e também as pessoas aprendam a lidar com eles, né? Porque é até interessante, porque se os pais esconderem os filhos, né, a própria sociedade não tem como também aceitar, né? Porque se eu não convivo, hoje para mim é muito mais fácil entender um autista, pastora, porque eu sei da dificuldade que os pais têm de ter um filho autista também, no processo de ensinamento, né? E eu consigo compreender, ter a empatia. E quando a sociedade não tem essas pessoas juntos, automaticamente a gente também fica meio assim, tipo, é o mal educado, porque não sabe, julga por não saber que aquilo pode acontecer e é algo que tem que ser lidado de maneira especial, porque querendo ou não são especiais. Né? Isso. Pastor, e hoje com o seu olhar assim, especialista, né? Tem muito autistas, pastor? Na verdade, a cada ano que passa, o índice, né? Tem um índice
na saúde ali, de que realmente tenha aumentado grande o número de... Eu não lembro agora, mas eu acho que já está em torno de 40 e poucos a cada 100. Então, na verdade, 100 mil. Então, a gente vê assim o que acontece? Cada vez mais esse diagnóstico está acontecendo. São vários fatores que levaram a esse aumento de diagnóstico. Essas crianças estão saindo mais cedo de casa para ir para a escola, né? Antigamente se ia para a escola com 7 anos. Né? Então, e às vezes uma criança autista era considerada uma criança que não aprendia, uma criança que tinha uma deficiência mental, e aí então enquadrava nisso. Hoje já não, tem criança indo para a escola, para a creche com 6 meses. E aí automaticamente essas crianças estão sendo mais avaliadas mais cedo. Entendi. Então esse aumento deste diagnóstico se deve a isso. E também se deve aos fatores ambientais, essas questões, né, químicas também, né? Fatores químicos também têm a ver no fator ambiental. Então, realmente, cada vez mais está aumentando o número de diagnósticos. E a tendência é aumentar mais ainda. Cada vez mais, né? E a pastora hoje atende, eu quero que a pastora passe para os nossos telespectadores ali, esse telefone para contato, se tiver, Instagram, se tiver, porque o pessoal realmente se antecipar. Hoje, a medicina, ela consegue dar esse laudo antes do bebê nascer? Não. Não. Ele é clínico, não existe um exame que faça e que diga é autista. Existem exames que eles descartam, por exemplo, alguns exames genéticos que você descarta outras síndromes. E aí, né, eles até aparecem ali uma questão de genes, que aí ele vai para um banco de dados e diz, esse é comum, esse genes danificado em casos de autismo. Entendi. Mas não existe um exame genético, um exame de sangue que me diga isso. É um exame feito pelo Mas tem depois de quanto pediatra. tempo que o pai vai saber que o então, filho... na verdade, é clínico, né? Então, ele começa a observar demora no falar, né? Não olhar nos olhos, a brincadeira com outras crianças, observa com outras crianças, se ele brinca com outras crianças. Entendi. Então, é através desse olhar que a escola ajuda muito, sabe? Normalmente é comum os pais serem chamados pela escola e a escola fazer esse primeiro encaminhamento, porque lá, quando estão todas as crianças juntos, aparece as dificuldades, se destaca as dificuldades. Às vezes, os pais já têm outros filhos, aí começam também a observar, né? Mas aquele outro filho, né? Ele já falou mais cedo, ele já brincava, esse já fica muito, né, só no mundinho dele. Então também às vezes os pais percebem, mas é muito mais comum quando ele vai para a escola. E aí quem faz o diagnóstico é o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra infantil. Hoje normalmente são eles que fazem o diagnóstico, né? Então realmente não existe um exame para isso. Então os pais vão perceber mais ou menos que com qual idade? Então, no Brasil ainda, né, acaba se demorando mais. O diagnóstico, ele às vezes acontece entre os 3 e os 6 anos, depende, porque é do grau ali do autismo. Mas, nos Estados Unidos, eles já têm protocolos para até diagnosticar ali com 1 ano, né? Mas a nossa realidade e a realidade que a gente lida hoje é uma realidade de uma criança com autismo 2 anos e meio, 3 anos, ela começar um processo de diagnóstico nessa fase. Entendi. Pastora, e o pessoal que quiser, assim, eu tenho meu filho, eu estou percebendo que ele está com comportamentos diferentes, e eu já tive um diagnóstico médico que ele tem autismo, ou até mesmo não tive... Desconfiado, né? Desconfiado. A pastora pode atender essas pessoas? Sim, eu costumo, assim, às vezes, né, iniciar... eu não faço o diagnóstico, né? Mas a gente faz a avaliação. Perfeito. Né? E com a avaliação, aí eles levam para o médico, né? E aí... Então, é toda uma equipe multidisciplinar, né? A gente, no caso, eu trabalho, né? Eu tenho a minha sala de atendimento... Mas também nós temos a PAI, que faz esse trabalho, né? A AmaSul faz esse trabalho, Vida e Arte, são instituições da nossa cidade que fazem esse trabalho. Temos muitos profissionais também que atendem. E eu vou deixar o meu telefone, se alguém tiver interesse, né? É 99907 1034.
De tá? novo. 999-07-1034. Eu tenho também no Instagram específico, né? Que é alfabetização e autismo. Sim. Né? Porque também é algo que eu sou apaixonada por alfabetização. Uau. Então, eu tenho também ajudado no processo de alfabetização dessas crianças também com o autismo, porque eu acho fundamental, né? A gente conseguir alfabetizá-las, pelo menos para a leitura, porque você consegue dar muito mais acessibilidade, né, a essa criança para que ela consiga ler, né, informações, né. O Gustavo, ele já está no ensino médio, né, e a gente conseguiu alfabetizar ele, muito né, bom. Ele tem todo um currículo adaptado na escola, ele não acompanha, né, o mesmo currículo, mas ele é adaptado, mas o quanto foi bom ele ser alfabetizado, porque ele se vira, né, ele me manda mensagem, mãe, onde é que tu tá, né, o que tu vai trazer para mim comer, sim, né, que hora que você vai chegar, ele se comunica super bem através da escrita, né, escreve sim. Até melhor que eu, às vezes eu vou escrever, ele diz, mãe, essa palavra, porque às vezes o celular, na hora de digitar ali, a gente digita errado, né? Diz, mãe, é com 2 S, então ele me corrige, né? Então é muito importante, eu considero, e por isso, assim, eu tenho coração também de alfabetização, então alfabetização e autismo, para realmente transformar, né, a vida dos nossos autistas um pouco mais, né, funcional através da leitura. Muito bom. Pastora, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui, me sinto honrado, realmente. Como eu falei no início, vocês são uma família que a gente se inspira muito, né? E saber que a pastora lida com as situações dessa maneira tão leve, tão tranquila, isso nos traz paz realmente. Obrigado por ter vindo aqui no nosso videocast. É uma honra de verdade. Que bom. Né? A nossa mãe espiritual, né? O nosso pai, o pastor Júnior.